só tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, 34, 35, diz assim, isso aqui é o nascimento de Jesus, amém, irmão? Diz assim, disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Respondendo o anjo, disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 3:23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Irmãos, a Bíblia diz que todo homem é como erva e a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor e acabou. Amém? É isso? É isso e todos nós sabemos, mas a coisa mais difícil é viver isso. Acreditar piamente nisso. Foi lido aqui em Tiago que o rico, ele pensa que nem vai morrer. Mas nós lemos aqui que é como uma erva, que o sol queima e acabou. Então, em nome de Jesus, mas a Bíblia diz que vai passar. Se nós não morrermos novos, de velho não passa. Amém? Quem está novo vai ficar velho e vai morrer. Amém? A Bíblia diz que o ser humano ele vai murchando. Nós lemos aqui. E perece, vai se acabando. Essa é a verdade. Daqui a 80 anos, se Deus permitir, ninguém que está aqui vai estar. Já foram transportados para Ricardo, outros para Mesquita. Amém? Isso tem que ficar enraizado em nossas mentes. Amém? Amém ou não amém? É verdade isso. Vai passar. Vai passar. Tudo passa. Amém? Acredite. E nós estamos diante de um livro que trata da nossa salvação eterna. E que nós não temos que se apegar à palavra de homem nenhum. A Bíblia diz que das evidências que eu estava sem Jesus, em Efésios diz que é andando segundo o curso deste mundo. O que o mundo dita para mim. O mês de dezembro é um mês em que o sistema diz que fica botando na mente que está todo mundo com dinheiro, por causa do 13º. E começa a te orientar para sair para gastar. É isso? É o sistema. O sistema trabalha para nós ficarmos presos a ele. E a Bíblia diz que o mundo e as coisas que há no mundo é do maligno. É influência maligna. Amém? Então, quando o Senhor Jesus entra em cena, aqui nós estamos falando do nascimento de Jesus. Amém? Nascimento de Jesus. E nós estamos vivendo hoje, dia 25, comemorando o quê? O nascimento de Jesus. Amém? Dia 25 se comemora o nascimento de Jesus. Que todo mundo fica esperando da 12:01. Da 12:01.
para se comemorar o nascimento de Jesus. E quando dá meia-noite foguetório, porque, né, aquela grande festa, porque nasceu Jesus. Eu levei 37 comemorando, em cima do terraço do meu tio, bêbado, e chorando, lembrando da minha mãe. Então, até um momento de tristeza. O nascimento de Jesus não é nada disso, pô. Não é nada disso. Amém? A Bíblia diz que o Senhor Jesus entrando, nós passamos a ser casas espirituais. Amém? Então, não é o que nós estamos vendo as rádios evangélicas tratando dessa data com a maior naturalidade, como se fosse uma verdade. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que nenhuma mentira vem da verdade. E só existe um local onde a mentira é silenciada, onde se encontra Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, Maria, quando recebe, nós sabemos do nascimento, a história está aqui. Amém? Mas a Bíblia não diz aqui, em hipótese alguma, data. Não fala. Então, desde já, não é. Se a Bíblia não afirma a data, então eu não sou ensinado na Bíblia para se comemorar a data do nascimento. Porque a Bíblia não fala disso. Na verdade, o que eu vejo hoje é a festa da carne. Agradar a carne. Então, isso é para a gente entender depois, em nome do Senhor Jesus, que não faça um julgamento precipitado. Nós precisamos de um esclarecimento do Espírito Santo para se firmar na verdade. Porque a maioria vai dar um montão de desculpa para continuar na mentira. Eu não quero que ninguém seja, e eu também não quero ser como Davi. Davi, quando peca, quando leva Urias à morte e pratica um adultério, tudo aquilo, depois Natã conta uma parábola, conta uma história de um rico e de um pobre, o qual o rico tinha várias ovelhas e o pobre só tinha uma. Chegou um viajante, Natã contando para Davi. Amém, irmão? Que não seja esse você e nem eu. Mas está contando para Davi a história de um homem rico e um homem pobre. Um tinha uma ovelha, o outro tinha várias. Chegou um viajante, o rico foi, pegou a ovelha do pobre, a única que tinha, matou para dar para o viajante. Davi se enfureceu com aquele tem que morrer. Aí, muitas vezes, em nome do Senhor Jesus, saia dessa. Vocês, a maioria que eu converso, estão escutando a verdade absoluta de si e pensando que é dos outros, que é matar os outros. Mas, em nome do Senhor Jesus, Natã virou para ele: quer matar quem, Davi? Esse homem é você, pô. Você que fez isso. Mas quando ele fala você que fez isso, Davi reconhece. Matou ele. Então, em nome de Jesus, a chance de sobreviver é reconhecer que sou eu. Não fique pensando nos outros. Não fique pensando na igreja católica, não fique pensando nos espíritas, naqueles que estão na mentira. Essa palavra aqui é para nós hoje. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, é isso aqui. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Amém? Então, Maria, quando recebe essa notícia, nasceu, sabe quem nasceu, segundo a Bíblia? Nasceu o Salvador. Não nasceu o que promove festa. Nasceu o Salvador, que ia salvar o povo de seus pecados. Amém?
E Maria está quietinha lá, virgem, e aparece um anjo para conversar com ela. E isso era o plano de Deus para a nossa salvação, salvar toda a humanidade. Então Maria, primeiramente, o que ela vai falar? Como pode ser isso? Amém? Foi isso que ela falou ou não? Como pode nascer uma criança sem contato com o homem? Amém? Não é isso que nós lemos? Então, em nome de Jesus, 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? Amém? Então, em nome de Jesus, preste atenção, Maria, o ser humano, falou que isso era impossível. Amém? Mas duvido Deus ficar calado quando um ser humano fala com ele que é impossível. Deus não fica calado. Amém? Entendemos ou não? Se Jesus veio para levar todo mundo para o céu, isso não é impossível, porque ele já foi. Ele veio e já subiu, e disse que vai levar a igreja dele. E a Bíblia diz que os irmãos viram ele subindo. E a Bíblia diz que os santos vão ver ele voltando e vão subir. Amém? Então, como pode ser isso? Se o anjo falou que vai, amém? Talvez o que é pregado nas cartas, a impressão que dá pelos debates, pela rejeição, é que é algo impossível. Mas o Espírito Santo não fica calado, ele fala que é possível. Amém? Amém ou não amém? Não conheço o varão, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. Amém? O anjo vai revelar como vai ser possível. Amém? Para ela não, para você não, para mim não, mas Deus mostra como vai ser. Amém? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo, o que seria isso? E a virtude do Altíssimo te cobrirá, amém? Te cobrirá com a sua sombra, pelo que também, já fato consumado. Sabe quem vai nascer? O anjo falando com ela, quem vai nascer é o santo. Amém? Amém ou não amém? Presta atenção, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que vai ser gerado em você e vai nascer, será chamado Filho de Deus, Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 2, que era necessário que ele fosse semelhante aos irmãos. Ele tinha que ter uma natureza humana. Deus não deu isso aos anjos, mas enviou o eterno. Aqui está a encarnação. O Deus, a encarnação do Senhor, se fez carne. E foi gerado pelo Espírito Santo. E quem vai nascer? Quem vai nascer é o Santo. E será chamado Filho de Deus. Mas ninguém era. Gerado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que tudo isso, aqui está os filhos que o Senhor me deu, para levar esses filhos à glória. Nós. Viu todo o processo, o plano da salvação do Senhor? Amém? Quem vai nascer é o santo. Quem vai nascer é chamado filho. Aí quem crê nesse filho, a Bíblia diz que se torna filho. E a Bíblia diz que é gerado de Deus. A Bíblia diz que toda a comunhão com esse mundo termina aí. Porque eles passaram a ser nascidos de Deus. O santo, que foi gerado pelo Espírito Santo, é o mesmo santo. Quem me torna santo?
o Espírito me torna santo. Porque em Cristo Jesus, eles não nasceram segundo a carne, nada da vontade da carne, do varão. Maria, como vai ser possível isso? Maria perguntou. José não teve nada comigo, eu não posso fazer isso, os sacerdotes não podem fazer isso, quem vai fazer isso? Então a Bíblia está afirmando que a salvação não vem de nenhum de nós, não tem nada de nós. Amém? Glória a Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém? Disse então Maria, depois da conversa com Deus, ela está conversando com Deus, o anjo foi enviado por Deus para conversar com Maria. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos chamou para falar conosco. Amém? E eu tenho que responder de forma positiva, como Maria. Depois da explicação de Maria, que era impossível, mas ele explica tudo. Amém? Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo assentou-se dela. Então ela se entregou, pode fazer. Amém? Pode fazer. Então, em nome do Senhor Jesus, se pode fazer, a Bíblia diz que pode. Ela se entregou a quem? Amém? Se entregou a quem? Eu não posso, José não pode, ninguém aqui nessa terra pode, anjo não pode. Então, tu me mostrou quem pode, então eu vou me entregar a quem pode. Amém? Amém ou não amém? Em João capítulo 1, louvado seja o Senhor Jesus. Veio 11, veio para que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Não nasceu em Cristo Jesus, não teve participação nossa, não foi da nossa vontade, nós não queríamos, foi obra dele, não da vontade da carne, da vontade do sangue, da vontade do varão, não, nasceram de Deus, obra do Espírito, em nome de Jesus, poder de Deus, a salvação é dele, quando eu me rendo totalmente, então essa obra é dele, não foi a minha carne, não teve participação. Segundo nós, seres humanos, foi da vontade da carne, ter relacionamento. Não, mas nascer de Deus não é nada disso. Não tem participação nossa. É obra do amor. É obra do amor. Por isso que Paulo falou, o amor de Cristo nos constrange. Como pode? Ele morreu por mim quando eu era um miserável, pecador, desgraçado. É isso, quando eu recebo esse amor. Por isso que nós lemos aqui a mensagem da ex-pecadora. Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, o problema é o amor que está na alma. Amém? E nós lemos também em nome de Jesus, viu? Que tudo passa. A erva seca, murcha, como nós estamos passando. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que é tentado. Bem-aventurado o homem que é tentado. Porque quando for provado, receberá a coroa da justiça, a qual o justo juiz tem preparado para os que o amam. Quem ama? Quem ama Jesus. A Bíblia diz que quem ama Jesus não faz festa. A Bíblia diz que quem ama Jesus obedece a palavra dele.
A Bíblia diz que quem ama Jesus é orientado pelo Espírito Santo e segue o Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo tem uma obra a ser realizada, está na Bíblia? Sabe qual é a obra do Espírito Santo? Glorificar o Senhor Jesus. Será que o Espírito Santo tem alegria em glorificar o Senhor Jesus? Será que o Espírito Santo tem alegria em glorificar o Senhor Jesus? Sabe onde ele glorifica o Senhor Jesus? Em nossas vidas, nos moldando à imagem do Senhor Jesus. Quer ver tu entristecer o Espírito Santo? Não deixar ele fazer a obra dele. Andar contrário à vontade dele. Se tu andar contrário à vontade do Espírito, tu entristece ele. Porque a vontade dele, a vontade do Espírito, é glorificar o Senhor Jesus. E quando o Espírito está em mim, qual é a minha vontade agora? Glorificar o Senhor Jesus. Se a vontade do Espírito, que Ele fez isso na minha vida, porque isso não foi da minha vontade, Ele fez, não é segundo a carne, a vontade da carne, do varão, não, Ele que fez, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Amém? Com Jesus, o mundo espiritual chegou, não é nada externo. Já já o Senhor vai levar uma igreja para morar com Ele. Sabia que o Senhor Jesus podia ter voltado 00:05? Sabia? Sabia que o Senhor Jesus podia falar assim: vem minha noiva. Aí já pensou 1% subindo e 90 e poucos por cento que estavam comemorando ficarem? Essa palavra aqui que tem que guiar a gente. A Bíblia diz que nós seremos julgados por essa palavra aqui. Bem-aventurado o varão que é tentado. Tentado, irmão, é tentado, tu tem que dizer não, e tu é tentado a dizer sim, tu cede. Mas quando tu é tentado e tem uma coroa para você, tem uma coroa para mim, para já já entrar na glória com esse Senhor maravilhoso. Os filhos, segundo a Bíblia, que foram gerados por Deus, eles são guiados pelo Espírito. Então eu tenho que saber se é o Espírito que está falando comigo, porque o negócio é dar desculpa. O negócio é dar desculpa para permanecer no erro. O negócio é dar desculpa. E onde a mentira permanece, a desculpa reina. Mas com Jesus não tem mentira. A Bíblia diz para a gente deixar a mentira e falar a verdade. Nós somos de um corpo só, a igreja é um corpo. Não pode um corpo falar mentira e o outro corpo fala a verdade. O Espírito Santo que habita na igreja é o Espírito da verdade. A Bíblia diz que não há comunhão com a justiça, com a injustiça. Sabe o que não tem comunhão? Não tem. Não tem comunhão, irmão. Eu não posso promover o mal. Eu não posso promover a destruição das almas. O que nós estamos vendo é o mundanismo tomando conta. E tudo é normal, não é normal. A Bíblia diz que tem vários que estão aí se banqueteando nas reuniões. Reuniões, adivinha onde? Nas igrejas, se banqueteando com vocês. Mas, na verdade, eles não têm o Espírito Santo. São sensuais. Só causam contendas, controvérsias. Está repreendido, já aí tu mostra. Já viu aquelas novelas, alguns filmes desgraçados aí de adultério, traições? Que o marido, ou vice-versa, vê o cônjuge beijando na boca, abraçado, aí o outro pega, aí fala assim, quem já escutou isso? Não é o que você está pensando. Já viram alguma cena dessa? Não é o que você está pensando. Olha que diabo. Não é o que você está pensando, é o que eu estou vendo. Que pensando, infeliz? Eu estou vendo. O Espírito Santo ilumina o entendimento para a gente ver. Pelos frutos conhecereis a árvore. Não é o que eu estou pensando, aí pensa que é ilusão, é pensamento meu. Eu estou vendo. É a mesma coisa dessas imundícias aí.
está na prática da traição e não é o que tu está pensando. O que eu estou pensando? Não, eu estou vendo. O Espírito Santo está falando assim, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá que o tempo... Quem está conseguindo enxergar? Quem a Bíblia diz que ontem foi um dia de festa, hoje é um dia de festa, de comemoração. Segundo a Bíblia, os dias são maus. Eu consigo enxergar esse dia mau nessa data. Eu consigo enxergar. O meu dia só se torna bom quando eu ando em novidade de vida, que eu nasci do alto. Se ele veio para me levar a Deus, para a glória, ele tem uma data já certa, que ele sabe, esse grande encontro. Mas a Bíblia diz em Efésios que ele já me colocou nas regiões celestiais para viver a vida de lá. Morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. E a Bíblia diz que o mundo ia nos odiar, mas compactuar com o mundo. A Bíblia diz que quem tem comunhão com o mundo é inimigo de Deus. As desculpas vão aparecer para permanecer na mentira. O Senhor Jesus falou para um grupo assim, vocês são os que justificais a vós mesmos, dando desculpa. Mas o Pai conhece o coração de vocês. O Senhor, segundo a Bíblia, se o Filho que nasceu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. O que é para dizer não, eu falo não. O que é para dizer sim, eu falo sim. Onde Jesus chegou, acabou, irmão. Aí, em nome de Jesus, como eu vou viver isso? Andar em santidade, andar em novidade de vida, renunciando a mim mesmo, não fazendo mais a minha vontade, mas só a vontade dele. Como? Como? Todas as discussões é porque falam que nós somos humanos, mas ao nascimento de Jesus, sabe o que revelou para todos nós? Jesus era 100% homem, ser humano, mas a Bíblia diz que ele era 100%. Então tu vê o plano de Deus, a divindade na humanidade, perfeito. Quem nasceu de novo e viu a humanidade dele, se cansou, foi tentado, teve fome, trabalhou. Como? Nós passamos por isso. Mas quem nasceu de novo, está o ser humano aqui, mas está a presença divina para andar aqui nessa terra, vivendo a vitória dele. Lembra quem nasceu? Quem nasceu foi gerado? O santo que há de nascer. Então, em nome do Senhor Jesus, quem já ouviu aqui que nós, a igreja, somos pecadores? Quem já? Quem já ouviu falar que os pessoal da igreja mesmo são imperfeitos, é assim mesmo, nós somos seres humanos, Deus nos entende? Já escutaram isso? Segundo a Bíblia, quem vai nascer gerado pelo Espírito Santo? O santo. O santo. E esse será chamado Filho de Deus. Todos que creem em Jesus, a Bíblia diz que se tornam Filho de Deus. A Bíblia diz que as cartas foram direcionadas aos santos, não pecadores, não os imperfeitos. Então eu não vou ser julgado pelo que o homem fala, o que eu vivo. Eu vou ser julgado pela pureza dessa palavra. Quem é nascido de Deus, santo. Quem é nascido de Deus, filho de Deus. E como é que anda agora? Em novidade de vida. Falando não para os desejos antigos e falando sim para o desejo do seu Salvador. Essa é a verdade da Bíblia. O que eu gostava
não gosto mais, porque tudo se fez novo. Eu preciso de maturidade, eu preciso de crescer. Que facilidade, né? Alguém vai para a empresa, aí fala assim, ó, não fica de bobeira lá não, você tem que... Ó, tu tem que procurar, não é regra. Jesus também aqui não saiu dessa regra. Quem nasceu de novo tem que crescer. Como é que se cresce? Vem para esse alimento sólido, que é a única maneira de crescer, não falsificado. Jesus quer tirar a falsificação que está no homem interior e colocar essa pureza que só através desse leite espiritual não falsificado é que eu posso crescer. E se não crescer, não tem o Espírito. Segundo a Bíblia, já viu quantas coisas inventaram para falar o que é a blasfêmia contra o Espírito? Simples assim. Viver a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como eu blasfemo contra o Espírito? Revelando que é impossível ele fazer a obra. Que obra? Me santificar e me moldar a imagem do Senhor Jesus. É obra dele. Senhor, não tenho marido. Só dá para nascer filho se eu tiver marido. Como vai ser isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. É assim que vai ser gerado em você um ser sobre-humano. Senhor, como nessa manhã? Resposta: crendo nessa verdade desse evangelho, somos selados com esse Espírito Santo. Qual a consequência disso? O poder do Altíssimo entra em nós, nos envolve em Cristo para fazer, porque ó, Isabel também é estéril, ainda deu uma acréscimo aqui, coisa linda hoje. Sabe a Isabel, tua prima? Ela não pode ter filho, né? Ela está gerando, já está no 6º mês, tu nem sabia, né? Deus já fez uma obra lá. Maria. Aí ele termina, Maria, eu estou acrescentando isso para dizer para você que para Deus nada é impossível. Tirar um miserável no pecador e tornar um homem santo. Se eu falar que o Espírito não pode fazer isso, é uma blasfêmia contra ele. Porque está revelado aqui quem faz essa obra é o Espírito Santo. Santo, mais ninguém, mas ele me convence, ele convence a miséria que eu estou, ele me convence de onde ele quer me tirar, ele me convence para calar a boca, ele me convence para falar na hora certa, ele age, aí eu vou falar o quê? Sabe o que aconteceu depois com Maria? Que seja feita a vontade do Senhor. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Foi nascendo lá, foi gerado, saiu, cresceu, começou a fazer a obra. E quando Jesus, em Cristo, o Espírito Santo é gerado um novo homem dentro de nós. Amém. A Bíblia fala com a maior naturalidade para mim e para você: despojai-vos do velho homem, tira esse desgraçado de cena, se revestir do novo. Aleluia. É simples assim. Então dá para me revestir do novo. Me revestir do novo, eu vou aniquilar, a cada momento aniquilar o velho, que a obra do Espírito é matar o velho todos os dias, mostrar para todo mundo que ele morreu. Morreu o velho, e sentava para festejar, sabe lá o quê? Está rindo de quê? Está festejando o quê? Se Jesus voltar agora, a maioria do inferno está comemorando o quê? Mas essa palavra, Jesus está falando assim, ó, vem para o mundo espiritual, que já já eu tenho uma coroa para dar. Tu nem sabe se tem mais um dia de vida. Eu sei, ó. Ele sabe, eu não sei. Está repreendido. Se eu não sei, ele sabe, eu vou me entregar para quem sabe.
Amém? Essa palavra, para mim, vou repetir, todo culto para mim é o culto de libertação. E com isso, eu também afirmo que todo culto é um culto de adoração. Porque não tem como não adorar a Deus sem ser liberto. Se eu vou escutar a palavra, eu vou o quê? Vou ser liberto. E se eu for liberto, estou adorando. Que loucura! Amém? Então, em nome de Jesus, ele nasceu para te salvar dos pecados e te manter na verdade. Andar em novidade de vida. E como Maria, se alguém entrou aqui pensando assim, sai como se fosse pensando, isso é impossível, que vários saem do culto revelando que é impossível viver isso, acontecer isso. Mas o anjo revelou. Hoje não é o anjo não, irmão. O anjo diz que é o anjo da igreja, né? Mas o Espírito, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não, você não pode mesmo não, nenhum homem pode, mas o Espírito Santo pode. Amém? Só faz o quê? Depois que ouviu a explicação, que seja feita a tua vontade. Amém? É a nossa resposta, que seja feita a tua vontade. Aí acontece. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.